Eu lembro até hoje do dia que eu conheci o Shadow. Ou melhor, o Sonic Preto Farmador de Aura. Lembro que eu tinha um PS2 que ele não estava funcionando perfeitamente, então tinha que ser a partir de meios diferenciados, né? Se é que vocês sabem como é o que eu tô querendo dizer, para ele funcionar, para eu poder jogar os jogos normalmente, né? Aí eu fui numa locadora e tal, né? Lá que eles cobravam, né? Para você colocar alguns jogos a mais, né? Eles baixavam e colocavam lá no pendrivezinho, tudo bonitinho e tal. Aí ele colocou vários jogos mesmo, incluindo alguns do Sonic. Eu lembro que tinha o Sonic Riders e tinha o jogo do Shadow. Mas na época eu não sabia quem era o Shadow. Então, assim que eu cheguei em casa e fui olhar, né? Eu liguei tudo lá e fui conferir os jogos que tinha. Eu vi a capa do Sonic, tava lá escrito Sonic Shadow. Aí mas por que o Sonic tá dessa forma? Por que ele tá com uma arma? Por que o Sonic tá com uma fucking arma? E por que ele tá preto? Nossa, isso pega muito mal, velho, se alguém pegar isso fora de contexto. Mas, sim, eu me questionei por que o Sonic tá estilosão, tá brabo, tá edgy aqui. Por quê? Aí eu simplesmente, né, óbvio que eu iria clicar no jogo e iria jogar. E eu comecei jogando e começou aquela abertura maneira do Shadow, tá ligado? Aquela abertura do jogo de PS2 do Shadow, que é maneira pra caramba. E eu ainda não tava entendendo literalmente nada mesmo. E eu joguei o jogo assim por um bom tempo, pensando que aquele realmente era o Sonic, porque o nome do jogo que tava lá era Sonic, aí depois que vinha Shadow, eu pensei que era só o subtítulo do jogo, mas obviamente tinha alguma coisa errada ali, que ele não era o Sonic, até porque logo na primeira fase, quando você avança até um certo momento, o Sonic aparece lá na campanha, bem na primeira fase, para ajudar você. Aí depois, né, eu fiz o que uma pessoa com senso comum faria, né, que foi pesquisar Sonic Shadow no Google. E deu no que deu, né, eu descobri que na verdade era outro personagem. E eu simplesmente a partir dali comecei a gostar muito daquele personagem, por esse jogo do PS2. Simplesmente por ele ser muito estiloso, muito badass. Cara, e o mote aqui de 16 anos, 15, simplesmente amou isso daí. Isso não mudou muito hoje em dia, mas na época eu fiquei fascinado pelo Shadow. Não é à toa que virou meu papel de parede. E eu via bastante vídeos, né, sobre a história do Shadow, e cada vez eu curtia mais e mais esse personagem. E é por isso que esse jogo de PS2, apesar de ser bem duvidoso em questão de gameplay, né? Ele tem uma jogabilidade um pouco estranha, ser bem criticado também. Eu gostava bastante dele, porque ele era o jogo de Sonic mais diferenciado que eu joguei. Eu nunca iria imaginar que eu iria jogar algum jogo do Sonic onde tivesse armas, sério. E eu sei que atualmente, né, a SEGA mudou isso, né, e o Shadow não usa mais, né, esse negócio de arma, no máximo fazer uma referenciazinha ali no filme e tal, mas é uma arminha laser, e eu consigo compreender o fato deles não quererem um personagem deles usando arma branca hoje em dia, né, mas usando aquele tipo de arma, né. Mas eu confesso que eu gostei muito, eu achei tipo algo que fazia bastante parte até do personagem, né? Eu gostei. E eu sei que o personagem não surgiu naquele jogo do Shadow, e sim em Sonic Adventure 2, né? Mas foi algo que fez eu gostar bastante do personagem por ter um diferencial a mais ali entre ele e o Sonic. Não só mudava a cor e o cabelo invertido, não. Eles tinham personalidades diferentes e tal, e jeitos diferentes de lutar, embora algumas habilidades sejam bem parecidas, né? Como correr rápido e ser um ouriço. E claro, tinha também o simples fato, né, da história do Shadow ser muito pica, velho. A história do Shadow é muito da hora. Ela é incrível, pra mim é incrível. E é bem pesada também, em contraste com a origem que a gente tem do Sonic, né? As várias origens, na verdade. Mas várias não, as diferentes, né, versões dessa mesma origem aí que tem aí do Sonic. Ah, Moody, então você está dizendo que você só gostou porque
era um negócio bem mais pesado e era só por isso mesmo. Não, é porque eu sempre vi assim os personagens e aquele mundo ali do Sonic como algo que dava pra explorar, entendeu? Algo mais maduro e não só coisa infantilizada demais. E o que fez eu querer ver mais disso foi justamente o anime do Sonic, o Sonic X, que pra mim é a melhor animação que a gente já teve do Sonic. É a melhor sem dúvida alguma. Eu já assisti as outras mais antigas e uma das mais recentes que saiu, mas não cola, não é a mesma coisa que foi o Sonic X e dificilmente será. Então foi por isso que eu acabei gostando, eu acho que foi esse um dos motivos que fizeram eu gostar tanto assim do personagem, porque a história dele, tudo que envolve ele, é uma história que é mais madura, tá ligado? Ela ensina as coisas da hora, elas mostram as coisas da hora, coisa que a gente não vê na maioria dos outros jogos, né? Pelo menos eu não vejo, e eu não sou o maior fã aqui, né? Tipo, eu não joguei todos os jogos, eu não sou igual o David Jones, mas eu joguei alguns jogos aí antigos do Sonic, sim, já testei vários, na verdade, não cheguei a zerar, não vou mentir, mas eu já joguei vários, e o resumo, né? Eu vi o resumo de algumas histórias deles, e não é lá grande coisa. Então talvez seja isso o motivo que fez eu gostar tanto assim do Shadow. Apesar da aparência dele ser super maneira também. Tenho certeza que a história do personagem em si contribuiu bastante pra isso. E bom, esse foi o vídeo. Eu só queria comentar um pouco mesmo e queria tentar abordar esse tema aqui, né, no canal, falar sobre Sonic, afinal é algo que eu também gosto bastante até. Eu não sei se esse vídeo aqui vai se sair bem, eu não faço ideia, é só um vídeo sem roteiro mesmo, do Mote comentando como ele conheceu o Shadow, né, como ele sentiu o Shadow, e é isso. Vamos ver, né, como esse vídeo vai se sair. Quase todos os outros, né, recentes não tem ido tão bem assim como eu gostaria que estivessem, né, levando em conta a quantidade de inscritos que tem aqui no canal. É algo bem desanimador, mas tamo aí, né, tentando. Vamos continuar persistindo, apesar dos inúmeros motivos para não continuar persistindo que o YouTube tem dado, né, pra mim aqui, lá ele. E bom, gente, sem mais nem menos, né, o vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí, né, o que é que você achou desse primeiro contato que eu tive com o Shadow e deixa aí claro, né, a sua experiência de como que você conheceu a franquia Sonic no geral e tal. Essa foi a minha, não o contato inicial com a franquia, mas com o personagem Shadow, que é o meu personagem favorito e tudo que tiver o Shadow eu vou jogar, entendeu? É simples assim. Bom, o vídeo vai ficando por aqui e tchau, tchau.